Este capítulo inicia uma nova sessão com profecias dadas às nações. Em sua condição de porta-voz de Deus, Jeremias estava passando o cálice da ira de Deus a essas nações, anunciando o que Deus havia planejado para cada uma delas. E a primeira nação a beber o cálice da ira de Deus seria o Egito, que é o nosso assunto de hoje. Essa sessão tem início neste capítulo e continuará até o capítulo 51, onde Jeremias pronunciará o julgamento contra as nações ao redor de Judá. Embora o livro de Jeremias trate principalmente do julgamento que Deus traria sobre a nação de Judá, Deus não negligenciou ou ignorou as nações gentias. Ele também as julgaria com justiça. Afinal, ele é o Deus de todas as nações. Sua soberania não se limita a uma única cultura, nação ou grupo étnico, mas a toda a terra. Apesar desses nomes, lugares e acontecimentos não passarem de história antiga para quase todos nós, as lições por trás desses fatos nos revelam a mão de Deus na ascensão e queda dos governantes e nações da terra. Nestes capítulos, Deus declarou o que ele faria e como julgaria os deuses das nações, assim como havia julgado os deuses do Egito antes do êxodo de Israel. Faraó Neco, rei do Egito, recentemente havia derrotado o exército de Judá e matado o rei Josias. Este capítulo descreve o julgamento que viria sobre o Egito na Batalha de Carquemes. Quando Jeremias falou essa profecia, a batalha ainda não havia acontecido. O faraó manteve seu exército em Carquemes por 4 anos, dominando a área e esperando pelo confronto inevitável com a Babilônia, que na época era um reino em ascensão. Em sua profecia, Jeremias coloca o ouvinte ou o leitor dentro da cena da batalha. O Dr. Thompson observou que nesta sessão a poesia está entre as mais vívidas de todo o Antigo Testamento e certamente é insuperável no livro de Jeremias. A armadura está preparada tanto com o escudo pequeno, geralmente circular, quanto com o grande, chamado de pavês em algumas traduções, oval ou retangular, sendo projetado para proteger todo o corpo do soldado. Os soldados totalmente preparados montam seus cavalos. Quando o exército egípcio se aproxima do campo de batalha, parece o rio Nilo na estação das cheias. Os líderes militares estão certos da vitória. Como muitos exércitos daquela época, o antigo exército egípcio chega a Carquemes com muitos soldados estrangeiros, tanto escravos quanto mercenários. Daí a menção de etíopes, libaneses e lídios, todos ansiosos para lutar. Acontece que essa guerra é uma guerra santa, na qual Deus ofereceria o Egito como sacrifício, pois as feridas do Egito eram incuráveis e sua vergonha era inevitável. Um exército tão bem equipado como o exército egípcio tinha tudo para ser vitorioso. Mas, de repente, os eventos tomam um rumo inesperado. A sensação é que a batalha acaba assim que começa. Assim que escudos, lanças e cavalos são preparados, seus poderosos são derrotados e fogem rapidamente. Jeremias, ironicamente, descreveu as forças bem equipadas, orgulhosas e altamente qualificadas do Egito e as contrasta com a sequência de uma derrota esmagadora e uma fuga vergonhosa diante dos babilônios. Em sua visão profética, Jeremias pôde ver os capitães do exército da Babilônia gritando ordens, ordenando que todos os seus soldados perseguissem e derrotassem completamente os egípcios em fuga. Deus atraiu o arrogante exército egípcio para Carquemes com o propósito de julgá-lo por causa dos seus muitos pecados, para mostrar que ele é o Deus dos exércitos que domina todas as nações. Isso aconteceu em 605 a.C., no reinado de Jeoaquim, rei de Judá. O exército egípcio foi vergonhosamente derrotado em Carquemes e voltou para o Egito, passando pela Terra Prometida e por Gileade, em busca de bálsamo para ser curado. Mas qualquer remédio seria em vão, porque a ferida do Egito não tinha cura.
A referência aos muitos remédios é um comentário sarcástico sobre a incapacidade do Egito de curar as suas feridas da derrota. Essa derrota do Egito em Carquemes ficou famosa porque marcou o início da Babilônia como uma verdadeira superpotência em toda a região, bem como o declínio do Egito. Depois, Jeremias descreveu a invasão da Babilônia no Egito. Muitos anos após sua vitória em Carquemes, Nabucodonosor novamente enviaria seu exército, dessa vez até o Egito. E essa invasão cumpriu não apenas essa profecia, mas também o sermão prático que Jeremias havia descrito anteriormente. As cidades egípcias de Migdol, Nof e Táfnis eram cidades egípcias fronteiriças no caminho dos babilônios. Mais uma vez, o exército egípcio tentaria permanecer firme diante do ataque dos babilônios. Mas logo seus homens não apenas tropeçariam, como também cairiam uns sobre os outros em sua pressa de fugir. Seu Deus, o touro Apis, em quem eles confiavam, seria derrubado por Yahvé. Seus mercenários, os soldados contratados de outras nações, desertariam dos seus postos. Os soldados babilônios chamariam o faraó Neco de espalhafatoso. Hoje em dia, ele seria chamado de papudo ou falastrão, pois suas palavras não passavam de conversa fiada. Observe as imagens vívidas empregadas por Jeremias. O Egito era como uma bela novilha. Os mercenários do exército do faraó eram como um estouro de bezerros gordos. Os soldados egípcios fugiriam como serpentes sibilando e cairiam diante dos babilônios como árvores cortadas. E o exército invasor seria como uma nuvem incontável de gafanhotos. O Egito estaria sendo exposto à vergonha diante de todas as nações ao ser entregue nas mãos dos babilônios. A derrota do Egito seria a derrota dos deuses egípcios. Porém, isso não queria dizer que os deuses babilônios eram mais fortes do que os deuses egípcios, pois todos os deuses eram nada, mas significava que Jeová se mostraria mais forte do que qualquer outro deus, fosse do Egito ou da Babilônia. Nabucodonosor venceria e o faraó Neco perderia, pois Deus assim havia determinado. Deus traria punição às cidades e aos governantes do Egito. O versículo 26 sugere que Yahvé estava apenas punindo e não destruindo o Egito, para que futuramente ele pudesse voltar a ser como nos dias passados. Na época desses acontecimentos, haveria um grupo de judeus no Egito que não deveriam estar lá, e essa invasão os afetaria terrivelmente. O julgamento de Deus contra as nações seria diferente da correção do seu povo. Reinos e impérios pagãos podem passar pela história e deixar de existir, mas Deus nunca daria um fim ao povo de Israel, o povo da sua aliança. No meio da ira, Deus se lembraria da misericórdia. A nação de Judá estava destruída, Jerusalém e o templo estavam destruídos e queimados, e o povo tinha sido levado para o cativeiro na Babilônia. Mas ainda assim, a nação não seria destruída. Uma semente seria preservada, da qual a nação tornaria a viver. Mas isso seria depois de cumpridos os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Como um pai fiel, ele os corrigiria e não os deixaria totalmente impunes. Veja que até mesmo no julgamento de Deus sobre o seu povo, vemos a evidência do seu grande amor e cuidado por eles. O próximo povo a beber o cálice da ira de Deus seriam os habitantes da Filístia, os filisteus. Mas esse é um assunto para amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!